O silêncio da rejeição foi a preparação do céu. Você tentou pertencer, tentou ser aceito, tentou mostrar o seu valor. Mas, por mais que se doasse, o que recebia em troca era o silêncio das respostas, a ausência dos convites, o afastamento de quem dizia te amar. E então você começou a se perguntar o que havia de errado com você. Se havia algo quebrado demais para ser consertado. Se no fundo você era mesmo alguém que não deveria existir. Mas agora, escute, porque eu, o Senhor, estou te chamando para olhar além do que seus olhos naturais conseguem ver. Toda essa rejeição que você sofreu em silêncio, cada lágrima não vista, cada palavra que você engoliu para não gritar, cada dor que você guardou só para não incomodar, não foi ignorada por mim. Foi registrada e, mais do que isso, foi permitida, porque há um propósito que vai além do seu entendimento. E é por isso que você está aqui, ouvindo esta palavra agora, porque o céu decidiu romper o silêncio que você aprendeu a suportar. Você existe e por isso você sente. Você sente o vazio que ficou depois das ausências. Você sente o peso da voz que ninguém escutou. Você sente a dor de não ser escolhido, o cansaço de sempre se justificar, o medo de nunca ser suficiente. Mas é nesse lugar profundo de dor que nasce algo que os olhos humanos não conseguem discernir. É aí que eu inicio o processo de restauração. Você existe. Logo, você percebeu o vazio. Percebeu que as promessas não cumpridas doeram mais do que as ofensas. Que o afastamento de quem você amava criou rachaduras que nem o tempo conseguiu fechar. Você percebeu o silêncio, mas também percebeu que no meio da ausência dos homens havia algo me chamando. Uma busca por sentido, uma fome por redenção. Um clamor não dito que chegou até o meu trono. Você reconhece agora a queda. Reconhece que tentou resistir por si mesmo. Que tentou reconstruir sua identidade em cima do que os outros esperavam de você, que tentou esconder a dor por trás de uma fé mecânica, de um sorriso falso, de um tá tudo bem que nunca foi verdadeiro. Reconhece que perdeu forças, que se perdeu no meio do caminho, que já não sabia mais se valia a pena tentar de novo. E mesmo assim, você continuou. E agora você clama. Não com palavras bonitas, mas com a alma rasgada. Clama por justiça, por cura, por um recomeço. Clama por paz, por propósito, por respostas. Clama sem saber se ainda dá tempo. Clama porque cansou de fingir. Clama porque precisa desesperadamente de mim. E é exatamente nesse ponto da jornada que a minha voz encontra a sua dor. Porque não há oração mais poderosa do que o grito que vem da alma rejeitada. E então, eu venho. Eu não apenas escuto, eu me levanto. Eu entro na sua história e mudo o enredo. O que para você era humilhação, para mim era preparação. O que era silêncio, para mim era solo fértil. O que foi rejeição, para mim foi consagração. Porque enquanto você achava que estava esquecido, eu te marcava com o selo da promessa. Enquanto você se sentia perdido, eu guardava o seu nome no livro do propósito. Enquanto você era deixado de lado pelos homens, eu te colocava no centro do meu plano. Agora é o tempo da virada. Agora é o tempo do despertar. Você não vai mais viver à margem, tentando se encaixar em lugares que nunca foram criados para você. Você foi chamado. E quem eu chamo, eu capacito. Quem eu levanto, ninguém derruba. Quem eu aprovo, nem a rejeição dos homens consegue impedir. Toda a dor sofrida em silêncio foi aprovada por mim, porque ela não destruiu você. Ela forjou você. E é por isso que hoje, diante de tudo que você enfrentou, eu declaro: está na hora de viver o chamado. E o mundo verá aquele que foi rejeitado se levantar com autoridade. Porque quando eu digo agora, nada pode resistir ao que estou prestes a fazer. Você não foi rejeitado. Você foi ocultado por Deus.
Há uma diferença entre ser esquecido pelos homens e ser escondido por Deus. E o que você viveu todo esse tempo em silêncio, sem explicação, sendo deixado de lado, ignorado ou substituído, não foi o fim da sua história. Foi o início de um processo divino que ninguém entendeu, nem mesmo você. Porque não era rejeição, era ocultação sagrada. Era o próprio Deus te separando, te blindando, te preservando. E hoje Ele te revela o motivo. Você se lembra de quando olhava ao redor e via as pessoas sendo chamadas, celebradas, promovidas? Enquanto você, por mais que se esforçasse, parecia invisível. Aquilo não era coincidência, era o céu segurando o tempo. Era o Espírito Santo te escondendo do olhar de quem não saberia valorizar o que você carrega. Porque quem é levantado antes do tempo desaba no meio do caminho. Mas quem é forjado no esconderijo carrega a unção do secreto e o peso da glória de Deus. Você foi escondido não por falta de valor, mas por excesso de promessa. Você foi deixado fora das rodas, das plataformas, das oportunidades, porque o seu chamado não combina com o aplauso vazio. Porque o que Deus tem contigo não é exposição, é propósito. Não é fama, é unção. Não é palco, é autoridade. E autoridade não nasce da aceitação das pessoas. Autoridade nasce no campo onde ninguém aplaude, onde só o céu observa, onde só Deus vê. Enquanto você chorava por não ter sido escolhido, o céu celebrava porque você havia sido separado. Enquanto você sentia a dor de não pertencer, Deus selava a sua identidade. Enquanto você questionava, por que comigo? Deus respondia silenciosamente, porque é você que eu escolhi. Mas primeiro, eu precisava te ocultar, porque há guerras espirituais que só quem foi treinado no secreto pode vencer. Há feridas que só cicatrizam no silêncio da caverna. E há unções que só são liberadas sobre aqueles que aprenderam a obedecer, mesmo sem plateia. Quantas vezes você quis ser visto? Quis que alguém dissesse, eu te vejo, eu acredito em você. E isso não veio. E o silêncio do mundo feriu mais do que qualquer palavra de ofensa. Mas mesmo assim, você permaneceu. E é isso que faz de você alguém escolhido. Porque mesmo sem reconhecimento você não parou. Mesmo sem confirmação, você continuou orando, crendo, buscando. E essa constância em meio ao abandono foi a maior prova da sua fidelidade. O mundo pode até não ter visto, mas eu vi. Eu vi as madrugadas em que você chorou no chão do quarto. Eu vi quando você perdoou quem nunca te pediu desculpas. Eu vi quando você sustentou pessoas que depois te viraram as costas. Eu vi quando você renunciou ao que queria por obediência ao que eu pedi. E se eu vi, então o tempo da exposição virá. Porque ninguém permanece oculto para sempre quando carrega um chamado que é maior que ele. Mas ouça bem, quando eu te expuser, não será para a tua glória, será para a minha. Quando eu te levantar, será para cumprir o que eu escrevi. Não será para provar nada a ninguém, será para manifestar o meu poder. E é por isso que agora eu te trago a consciência de que a dor da rejeição não foi o fim. Foi a câmara secreta onde eu derramei sobre você algo que muitos pedem, mas poucos estão dispostos a suportar o preço para receber. Você foi ocultado por proteção, por honra, por propósito. E quando eu oculto alguém, é porque estou preparando a atmosfera para algo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração humano ainda não imaginou. Você estava sendo preparado e agora está sendo chamado. E quem for sensível no espírito vai reconhecer que o mesmo que foi rejeitado agora carrega uma presença que não pode ser negada. A mão que te fechou a porta foi a mesma que te livrou da perdição. Nem toda porta fechada foi injustiça. Nem todo afastamento foi crueldade. Nem toda rejeição foi maldade dos homens. Muitas delas foram intervenções do céu para te proteger de caminhos que destruiriam o teu chamado. Você não viu,
mas eu vi. Você não soube, mas eu sabia. Cada vez que uma oportunidade parecia perfeita e de repente se desfez, não foi azar, foi cuidado. Foi um livramento que só será compreendido agora, neste momento em que eu te revelo. Quantas vezes você insistiu em lugares onde eu já não estava mais? Quantas vezes pediu para que uma relação, um trabalho, um plano continuasse? E mesmo assim ele se desfez. Você chorou, achando que era abandono, mas era livramento, porque havia alianças que pareciam bênção, mas eram armadilhas. Havia convites que pareciam promoção, mas eram laços. Havia propostas que pareciam avanço, mas eram prisões disfarçadas. E porque eu te amo, eu fechei essas portas. E fechei de maneira tão firme que você não conseguiu abrir por mais que tentasse. Você não entendeu no momento, mas agora vai perceber. Cada não que você recebeu foi um sim que eu estava construindo lá na frente. Cada pessoa que saiu da sua vida abriu espaço para alguém que viria de mim. Cada caminho interrompido te empurrou para a rota que eu tracei antes mesmo de você nascer. Porque eu não deixo os meus perdidos. Eu os alinho, mesmo quando eles não percebem. E foi isso que aconteceu com você. Lembre-se das noites em que você clamou: Senhor, por que essa porta não abriu? Por que esse projeto morreu? Por que essa amizade acabou? Eu ouvi, e enquanto você perguntava, eu te livrava. Porque a porta que você queria poderia ter te afastado da tua essência. Porque o relacionamento que você desejava poderia ter destruído sua fé. Porque o caminho que você planejava poderia ter roubado anos do teu destino. E porque eu conheço o fim desde o começo, eu escolhi te proteger, mesmo quando você achava que eu estava te punindo. Agora olhe para trás com os olhos do Espírito. Veja quantos riscos foram evitados. Veja quantas situações que na época pareceram perdas, na verdade foram salvação. Veja quantas dores poderiam ter sido fatais se eu não tivesse cortado o acesso. Isso é cuidado, isso é amor, isso é paternidade. E é por isso que hoje eu venho te dizer: pare de se culpar pelas portas que se fecharam. Pare de pensar que foi falta de fé, falta de capacidade, falta de carisma. Não foi isso. Foi excesso de propósito. Foi excesso de zelo. Eu te fechei portas porque estava abrindo um caminho. Eu te tirei pessoas porque estava trazendo aliança verdadeira. Eu te frustrei planos porque estava construindo destino. E quando o tempo chegar, você verá que nada disso foi perda. Foi investimento do céu. Porque agora, no tempo certo, as portas certas vão se abrir. E nenhuma delas será armadilha. Nenhuma delas será laço. Nenhuma delas será prisão. Todas serão confirmação do que eu disse sobre você. Por isso, respire fundo e receba essa revelação. A mão que fechou as portas é a mesma mão que te livrou. E a mesma mão que te livrou é a mão que agora te levanta para viver o chamado que estava guardado para este momento. Quando ninguém te escolheu, Deus te consagrou em segredo. Você não foi o preferido, nem o mais aclamado, não foi o escolhido pelas mãos dos homens. Os olhares passaram por cima de você como se não houvesse nada digno de atenção. As oportunidades saltaram nomes, pulando sempre o seu. E no fundo, você começou a acreditar que não havia valor algum em quem você é. Que talvez Deus também tivesse se esquecido. Que talvez o céu também tivesse virado o rosto. Mas é agora que eu te revelo uma verdade que muda tudo. Enquanto o mundo te ignorava, eu te consagrava. Enquanto as pessoas te desprezavam, eu te separava. Enquanto você se sentia invisível, eu te cobria com meu óleo. Porque o que os olhos humanos não viram, o meu espírito discerniu. E o que o mundo descartou, eu decidi usar. Você não foi deixado de lado. Você foi reservado para um tempo, para uma obra, para um propósito. Lembra-se de quando Davi foi esquecido pelo próprio pai no dia da visita do profeta?
Todos os irmãos foram chamados, menos ele. Mas eu não cometi engano. Porque mesmo que ninguém te escolha, quando eu tenho um chamado sobre a tua vida, a unção vai te encontrar onde você estiver. E foi o que aconteceu contigo. Você foi separado em segredo, ungido em silêncio, preparado longe dos olhos. Porque o que é feito por mim não depende da permissão dos homens para acontecer. Você não é fruto da validação humana, você é fruto da promessa divina, e isso te liberta. Porque não importa quem te ignorou, não importa quem nunca reconheceu o teu valor, não importa quem nunca te aplaudiu. A escolha que eu fiz por você foi antes do ventre, antes da dor, antes da rejeição. E por isso, nada pode cancelar o que eu já determinei. Nenhuma opinião desfaz uma consagração feita no secreto. E por que no secreto? Porque é no anonimato que eu forjo o caráter. É no silêncio que eu derramo revelação. É na ausência de aplausos que eu ensino obediência. E você passou por esse processo. Por isso agora eu posso te levantar. Porque você já não precisa de palco para crer. Já não precisa de título para servir, já não precisa de elogios para obedecer. Você foi tratado na base e por isso está pronto para subir. Não lamente mais por não ter sido escolhido. A tua escolha não foi humana, foi divina, foi profética, foi espiritual. E é por isso que o teu chamado não será como os outros. Porque enquanto muitos dependem de validação, você dependerá da minha presença. Enquanto muitos buscam posição, você buscará unção. E é isso que faz de você alguém raro, alguém consagrado por mim. Hoje eu te trago a consciência. Você não é a ausência que os outros impuseram. Você é a presença que eu ativei no invisível. E chegou o tempo de manifestar aquilo que foi plantado em secreto. Agora os olhos verão o que antes só o céu via. Agora a terra vai reconhecer o que o Espírito já conhecia. Porque chegou o tempo de viver o que só quem é escolhido por Deus pode viver. A rejeição foi a escola do Espírito Santo para te treinar no esconderijo. Toda vez que você perguntava por que eu, o céu respondia com silêncio. E nesse silêncio você aprendeu a ouvir, aprendeu a discernir vozes, aprendeu a perceber que o barulho dos homens não define o som do propósito. Porque enquanto o mundo te deixava de lado, eu te matriculava na escola que ninguém quer frequentar, mas onde todos os meus escolhidos são formados, o esconderijo. O esconderijo não é ausência de amor, é excesso de zelo. É onde eu trabalho nos bastidores o que será exibido no palco. É onde eu tiro os excessos, queimo o orgulho, moldo a alma. É onde eu ensino você a vencer guerras sem armas, a orar sem depender de aplauso, a crer mesmo quando nada acontece. E foi ali que você se tornou mais forte do que imagina. Você não sabe o quanto foi treinado, mas cada lágrima sua carregava peso espiritual. Cada noite sem respostas produziu resistência emocional. Cada abandono criou espaço para revelação. E o que parecia fraqueza se transformou em força silenciosa. Enquanto todos esperavam ver seu colapso, eu construía seu caráter. Enquanto diziam que você não aguentaria, eu te revestia com uma armadura invisível. Enquanto zombavam do seu silêncio, eu te preparava para falar com autoridade. Nenhum chamado é legítimo sem passar por essa escola. Os grandes da fé passaram por ela. Moisés foi escondido no deserto. José foi rejeitado pelos irmãos e lançado na prisão. Davi foi ignorado na casa do pai. Paulo foi silenciado no anonimato da preparação. E com você não seria diferente. Porque antes de usar publicamente, eu formo no secreto. Antes de liberar uma unção nova, eu ensino a suportar a dor de ser rejeitado. E é nesse processo que você aprendeu a depender apenas de mim. Não mais de elogios, não mais de confirmações, não mais de aprovações humanas.
Você descobriu que a fonte não está no aplauso, mas na intimidade, que a identidade não está no reconhecimento, mas na revelação, que o chamado não nasce da aceitação alheia, mas do toque do Espírito. E foi isso que você recebeu, um toque que te mudou por dentro. Agora você entende. A rejeição não foi o castigo, foi o portal. Foi a porta estreita que te levou ao lugar onde só os íntimos têm acesso. Foi o caminho doloroso que te fez mais sensível à minha voz. Foi a disciplina que te afastou da vaidade e te aproximou da verdade. E por isso, hoje, eu te levanto com algo que muitos desejam, mas poucos suportam carregar. Autoridade forjada na dor, unção nascida no silêncio, sabedoria gerada na solidão. Você se formou. E quem se forma na escola do Espírito Santo nunca mais volta a ser o mesmo. Agora você está apto a ser voz para quem também sofre em silêncio. Está preparado para curar com as palavras aquilo que já foi tua ferida. Está ungido para libertar quem vive preso nas mesmas dores que um dia te paralisaram. E é por isso que hoje eu te tiro do esconderijo. Porque o treinamento terminou. E chegou o tempo de cumprir o chamado que só os forjados na rejeição podem sustentar. O trauma da rejeição formou um guerreiro que nem você conhecia. Você achava que a rejeição tinha te enfraquecido, que as feridas não cicatrizadas haviam deixado marcas profundas demais para que você se levantasse outra vez. Que os traumas que carregou em silêncio haviam roubado sua identidade. Mas agora eu te digo, o que você chamou de destruição, eu chamei de construção. O que você achou que era ruína, eu estava usando como fundação. O que parecia o fim da sua força, foi o início da minha. A dor que você tentou esconder foi, na verdade, o campo onde a sua fé foi cultivada. Você sobreviveu a dias que pensou que não suportaria. Passou por noites em que ninguém sabia do que você estava enfrentando. E mesmo assim, você está aqui. Não como quem mal consegue respirar, mas como alguém que carrega, mesmo sem perceber, a resistência dos que foram treinados na tempestade. Você se tornou mais forte do que imagina. E não foi por mérito humano, mas por permissão divina. Porque o trauma não te destruiu, ele te moldou. Ele te ensinou a depender da minha presença. Ele te fez enxergar que sua identidade não está no que te fizeram, mas no que eu digo sobre você. Ele revelou um guerreiro que nem você sabia que habitava em sua alma. Um guerreiro silencioso, mas persistente. Ferido, mas em pé. Rejeitado pelos homens, mas aprovado por mim. Quantas vezes você foi ao limite das suas emoções e pensou que não aguentaria mais? Quantas vezes sentiu vontade de desistir de tudo, da fé, dos sonhos, de si mesmo? E mesmo assim, algo dentro de você se recusava a morrer. Era o chamado pulsando. Era a promessa resistindo ao caos. Era o meu espírito te segurando quando você já não tinha forças. E por causa disso, você está prestes a viver o que foi profetizado desde o início. A rejeição não anulou quem você é. Ela revelou quem você ainda não conhecia. Ela arrancou as máscaras, rasgou as aparências, quebrou os apoios falsos. E quando tudo ruiu, só restou você e eu. E foi nesse lugar nu da alma que eu comecei a construir a sua verdadeira identidade. Não baseada no que os outros dizem, mas firmada no que o céu escreveu. Você não é o resultado das suas feridas. Você é o resultado da graça que agiu mesmo em meio a elas. Não é o abandono que define você. É a unção que foi liberada enquanto todos se afastavam. Não é o desprezo que determina seu valor. É a autoridade que nasceu na fornalha do silêncio. Porque quem vence a rejeição carrega uma maturidade espiritual que não pode ser ensinada em livros, apenas vivida na pele. Agora chegou o tempo de você se enxergar como eu sempre te vi. Não mais como a vítima dos traumas, mas como o soldado forjado na dor.
não mais como o que foi deixado para trás, mas como o que foi preparado para liderar. Porque o teu testemunho será resposta para quem hoje ainda está vivendo o que você já superou. E suas cicatrizes não são feias, são marcas de guerra, são medalhas de alguém que foi à batalha e voltou de pé. Porque quando eu escolho alguém, eu permito que ele passe pela dor, não para ser destruído, mas para ser formado. Enquanto você clamava em silêncio, Deus preparava sua exaltação. Ninguém viu quando você caiu de joelhos no chão. Ninguém percebeu quando a sua alma começou a se romper por dentro. Você gritou sem som, chorou sem testemunhas, clamou sem respostas. E o silêncio que recebeu do mundo foi confundido com indiferença de Deus. Mas agora eu te trago para um lugar mais profundo, um lugar onde a revelação te alcança. O céu nunca esteve em silêncio. O que parecia demora era preparação. O que parecia abandono era estratégia. Enquanto você clamava em silêncio, eu arquitetava a tua exaltação. Você não imagina quantas vezes o teu nome foi mencionado no secreto da eternidade. Enquanto os homens esqueciam de você, os meus anjos recebiam ordem ao teu respeito. Enquanto as portas te eram fechadas, eu já liberava outras que ainda não haviam se revelado no tempo natural. Porque o clamor de quem é rejeitado chega com mais força no meu altar. É um clamor rasgado, sem vaidade, sem filtros. É um clamor que não busca performance, busca socorro. E foi esse tipo de oração que você fez. Eu ouvi cada palavra dita e cada sentimento que você nem conseguiu verbalizar. Ouvi o barulho do travesseiro encharcado, ouvi o cansaço no suspiro abafado, ouvi a revolta contida que só quem sofreu calado conhece. Mas não apenas ouvi, respondi. Com silêncio, sim. Porque o silêncio também é resposta. É a resposta de quem está trabalhando sem precisar provar nada. É a resposta de quem sabe o que está fazendo. E eu sabia. A exaltação nunca vem antes do processo, e você passou por ele. Sentiu a rejeição não apenas das pessoas, mas até de ambientes espirituais que deveriam te acolher. Sentiu-se deslocado em lugares onde um dia encontrou abrigo. E isso te quebrou. Mas essa quebra não foi desperdício, foi fundamento. Porque onde há orgulho não cabe glória, e onde há dependência de homens não cabe revelação divina. Por isso eu te esvaziei, para te encher com o que vem do alto. E agora chegou o tempo de revelação. O tempo em que tudo o que foi feito em oculto se manifesta, em que toda dor ganha propósito, em que cada lágrima se transforma em colheita. A exaltação que eu estou preparando não é apenas pública, ela é espiritual. Ela te reposiciona, te restaura, te confirma, porque você não foi chamado para apenas sobreviver. Foi chamado para governar em áreas onde antes você apenas pedia ajuda. Foi chamado para ser voz onde antes foi silenciado. Foi chamado para ser cura onde antes só conhecia ferida. Você clamou no chão, mas vai ser levantado aos olhos de todos. Não por vaidade, mas para que saibam que há um Deus que ouve o clamor em silêncio e responde com honra. Um Deus que vê no escuro e recompensa à luz do dia. Um Deus que permite o choro por uma noite, mas garante a alegria ao amanhecer. E esse amanhecer está chegando para você. Por isso, prepare-se. A exaltação que virá não será apenas resposta para os seus clamores, mas também um testemunho vivo para aqueles que ainda estão vivendo o mesmo silêncio que você suportou. Porque o que Deus faz com um rejeitado que permanece fiel no processo, ninguém pode impedir de se cumprir. Quem te rejeitou hoje precisará do chamado que Deus libera sobre você. Você foi ignorado, desprezado, desacreditado. Te fizeram acreditar que não tinha valor, que suas palavras não tinham peso, que a tua presença era descartável. Te trataram como se você fosse apenas mais um. E por um tempo, você acreditou nisso. Por um tempo, você se calou,
se afastou, se diminuiu, tentou se encaixar para agradar, tentou mudar para pertencer, mas nada foi suficiente para quem nunca enxergou o que eu via em você. E agora, eu venho te revelar. Aqueles que te rejeitaram verão, com os próprios olhos, a manifestação do chamado que eu depositei sobre sua vida. Não por vingança, mas por justiça. Porque a minha justiça não humilha, mas exalta. Não fere, mas revela. E aquilo que foi desprezado na tua história será exatamente o que eu usarei para curar outros. Inclusive, muitos que te viraram as costas serão alcançados por aquilo que você carrega. A rejeição que você viveu não te desqualificou. Pelo contrário, ela apenas confirmou que você nunca pertenceu ao sistema humano. Você foi chamado para ser resposta onde ninguém quis fazer pergunta, para ser luz onde todos se acostumaram com as trevas, para ser cura onde outros escolheram ferir. E é exatamente por isso que você não foi aceito, porque o ambiente ainda não estava pronto para o peso da presença que você carrega. Mas agora chegou a hora. Agora é o tempo em que o seu chamado vai falar mais alto do que todas as opiniões. A unção que foi cultivada em silêncio, na dor, no abandono, vai romper em autoridade. E quando isso acontecer, até quem te desprezou vai precisar ouvir o que você tem a dizer. Porque não se trata de você, se trata de mim em você. Se trata da obra que estou realizando por meio de alguém que foi achado fiel na fornalha do abandono. Você ainda vai ver pessoas que riram da sua fé pedindo oração. Pessoas que duvidaram da sua chamada procurando por conselhos. Pessoas que te ignoraram buscando refúgio na presença que você carrega. E isso não será motivo de orgulho, será sinal de cura. Porque quando eu restauro, eu também reconcilio. Quando eu levanto alguém, levanto com missão. E a tua missão não é provar nada para ninguém. É ser canal para que outros sejam libertos da mesma rejeição que tentou te matar. O chamado que você carrega é maior do que a dor que viveu. E agora ele está sendo liberado. Não apenas para a tua restauração, mas para a restauração de muitos. Não apenas para a tua honra, mas para que outros também encontrem o caminho de volta. Porque o que nasce do céu transforma tudo o que toca. E você foi separado justamente para isso. Tocar corações feridos com a autoridade de quem foi curado por mim. Aqueles que te rejeitaram verão em você a marca da promessa cumprida. Verão que o que te sustentou não foi influência, foi presença. Não foi estratégia, foi graça. E quando reconhecerem isso, entenderão que o teu valor nunca esteve na aceitação deles, mas na escolha que eu fiz desde o início. E acredite, muitos que hoje te evitam serão os mesmos que em breve vão reconhecer que você carrega algo que vem diretamente do trono. E quando isso acontecer, que o teu coração esteja curado. Porque quem é levantado por mim não vive mais por feridas, vive por missão. Deus te viu de joelhos e agora o mundo vai ver você de pé. Você caiu em silêncio, não diante dos homens, mas diante de mim. Quando ninguém mais acreditava, você continuou dobrando os joelhos. Quando a esperança parecia escassa, você escolheu orar. Você não tinha forças para gritar, mas ainda conseguia sussurrar: Deus, me ajuda. E cada vez que se curvou diante de mim, eu te ergui sem que ninguém percebesse. Cada vez que você escolheu me buscar, mesmo sem entender nada, eu registrava sua fidelidade nos céus. As pessoas te viram fragilizado, desacreditado, machucado. Algumas pensaram que você nunca mais se reergueria. Outras te julgaram fraco. Algumas te ignoraram. Mas nenhuma delas viu o que eu vi. Nenhuma delas presenciou as batalhas que você enfrentou sozinho. Nenhuma delas ouviu o som da sua alma quebrada aos meus pés. Mas eu ouvi. Eu estive ali, em cada madrugada, em cada silêncio, em cada lágrima. Eu fui a única presença quando todas as outras te faltaram.
E agora chegou a hora de transformar o oculto em testemunho, porque eu não deixo nenhum joelho dobrado sem resposta. Nenhuma lágrima derramada em minha presença é desperdiçada. Nenhuma oração feita com sinceridade é esquecida. Eu vi você de joelhos, e agora o mundo vai ver você de pé, não com orgulho, não com soberba, mas com a autoridade de quem venceu em silêncio, de quem perseverou quando tudo dizia para parar, de quem confiou quando a fé parecia não fazer mais sentido. Você não vai se levantar por si mesmo. Vai se levantar porque eu estou te levantando. E quando eu levanto alguém, é para que ele seja evidência do meu poder. A tua caminhada até aqui é a prova de que não importa o quanto tentem te derrubar. Se eu estiver com você, nada te manterá no chão. Você foi forjado na dor, treinado na ausência, preparado no secreto. E agora chegou o tempo de manifestar o que foi depositado dentro de você. O levantar que eu realizo não é apenas externo, é espiritual, é interno, é completo. Você vai se levantar em áreas onde antes só conhecia fracasso. Vai andar com firmeza em lugares onde antes cambaleava. Vai falar com segurança sobre feridas que antes mal conseguia tocar. Porque o que te movia era sobrevivência, mas o que vai te mover agora é propósito. E esse propósito é maior do que você imagina. Você será visto, mas não como queriam que você fosse. Será visto como eu te formei, não como fraco, mas como forte, não como vítima, mas como instrumento, não como perdido, mas como alguém reencontrado e reposicionado. Porque há um tempo determinado para tudo, e o tempo do chão terminou. Agora é o tempo da restauração. Levante-se, não apenas fisicamente, levante sua fé, levante sua identidade. Levante sua visão espiritual, porque quando eu decido exaltar alguém, eu faço isso à vista de todos, não para inflar o ego, mas para glorificar meu nome através da história que eu mesmo escrevi. E a tua história, a partir de agora, será marcada não apenas por quedas superadas, mas por vitórias visíveis. Porque eu vi você de joelhos, e agora o mundo vai ver você de pé. Se a dor te fez calar, o chamado vai fazer o céu te ouvir. Houve um tempo em que você falava e ninguém escutava. Você tentou explicar o que sentia, tentou se justificar, tentou mostrar sua verdade. Mas as palavras sempre pareciam leves demais para o peso da dor que você carregava. E aos poucos você foi se calando, não por falta de voz, mas por excesso de feridas. Foi silenciado pela rejeição, sufocado pela injustiça, aprisionado pelo medo de falar e ser mais uma vez ignorado. Mas o que os outros chamaram de silêncio, eu chamei de incubação. Enquanto você calava para os homens, o céu ouvia seus gemidos mais profundos. Enquanto ninguém validava a sua dor, eu recolhia cada pensamento que você não conseguia verbalizar. Você não ficou calado por covardia. Ficou calado porque a dor roubou seu fôlego, mas mesmo assim, dentro de você, algo ainda pulsava. E esse algo era o chamado. O chamado que coloquei dentro de você nunca se apagou. Ele apenas ficou em silêncio até que fosse o tempo certo de ser ativado. E agora chegou esse tempo. Agora, a dor que te calou será usada como ponte para fazer você ser ouvido. Porque quem já gritou em silêncio, quando fala de novo, fala com autoridade, fala com propósito, fala com peso espiritual, fala com unção. Você será ouvido, não porque precisa provar algo, mas porque carrega algo que ninguém mais pode dizer por você. A tua voz será amplificada porque passou pelo filtro da dor, porque foi purificada pelo fogo da rejeição, porque o orgulho foi quebrado, o ego desfeito, a vaidade removida, e o que sobrou foi essência, e o céu responde à essência. O céu se move por corações inteiros, não por performances ocas. Agora eu te digo,
A dor que te calou está prestes a se tornar a razão pela qual muitos serão libertos. As palavras que não conseguiram sair antes, agora fluirão com clareza porque foram curadas. E onde antes você se sentia impotente, agora você será usado com poder. Não é sobre oratória, é sobre unção. Não é sobre discurso, é sobre legado. E o teu legado será construído com as palavras que brotarem do lugar onde um dia você foi silenciado. A voz que um dia se calou agora se tornará eco, eco do céu, eco da graça, eco da promessa. E haverá autoridade quando você falar. Haverá cura, haverá direção. Porque ninguém sai ileso de um encontro com a rejeição sem carregar algo que os céus usam. E você está sendo ativado neste exato momento. Escreve isso no seu espírito. O chamado que Deus colocou em mim vai fazer o céu se mover. A minha dor não vai mais me paralisar, vai me impulsionar. Porque agora é o tempo de abrir a boca e declarar: eu sou chamado, sou separado, sou ungido para aquilo que o céu decidiu. O inferno tentou calar você. Mas quem carrega uma palavra do alto nunca fica mudo por muito tempo. E agora, até os céus vão ouvir o som do que eu depositei em você. Deus aprovou seu silêncio para usar sua voz. Você não foi deixado de lado por acaso. Foi treinado no escuro, forjado no silêncio, refinado na dor. Tudo o que te silenciou até aqui teve uma função espiritual. Cada fase em que você teve que engolir palavras, suportar rejeições, se calar diante da injustiça, tudo isso estava sendo observado por mim. Porque antes de usar alguém publicamente, eu testo sua fidelidade no oculto. E você passou. Você não sabia, mas enquanto pensava que estava esquecido, o céu inteiro assistia à sua resistência. Enquanto você obedecia em silêncio, mesmo ferido, mesmo ignorado, mesmo desvalorizado, eu carimbava sua aprovação. Porque a verdadeira autoridade nasce quando você é fiel no tempo em que ninguém está te aplaudindo. Quando você continua sendo íntegro, mesmo quando ninguém está olhando. E foi isso que você fez. Não pense que sua dor foi desperdiçada. Não pense que os anos de silêncio foram em vão. Eu os usei para lapidar a sua alma. Usei para arrancar a necessidade de ser aceito, para matar o orgulho, para purificar as intenções, para te preparar para o peso do que viria depois. Você não estava pronto antes, mas agora está. Porque a tua voz, agora, é madura, é limpa, é curada. E é por isso que eu a escolhi para esse tempo. Você será usado com intensidade. Não porque você quer ser ouvido, mas porque carrega algo que precisa ser liberado. Você passou pelo vale do silêncio para que cada palavra que sair da sua boca agora tenha peso de eternidade. O mundo ouvirá a tua voz, mas sentirá a minha presença, porque a tua história já não fala mais de rejeição, ela fala de redenção. Ela carrega o som da graça. Você já não precisa provar nada. Quem viveu o que você viveu não precisa disputar espaço, porque quando eu abro o caminho, ninguém fecha. Quando eu ativo a voz de alguém, nenhuma rejeição consegue silenciar. O que antes parecia fraqueza, agora se revela como força. E o que parecia derrota, agora se levanta como testemunho. A tua voz será ponte para outros voltarem. Será resposta para os feridos. Será alimento para os famintos. Será direção para os confusos. Será bálsamo para os esquecidos. Porque quem passou pelo silêncio conhece o valor da palavra liberada no tempo certo. E eu te digo, não temas, não recue, não pense que ainda não é hora. O tempo da espera acabou. O céu está dizendo, fala. E fala com coragem, fala com fé, fala com unção, fala com verdade. Porque agora quando você abrir a boca, não será mais você, serei eu através de você. Você não foi rejeitado, foi treinado. Você não foi silenciado, foi amadurecido. Você não foi esquecido, foi escondido por um tempo e esse tempo terminou.
Agora é o momento em que o céu libera sua voz para que a terra conheça o som de alguém que venceu a dor, superou a rejeição e foi aprovado por mim. E quando você falar, até o inferno saberá que alguém que sobreviveu ao silêncio agora carrega um som que carrega glória.